Ó, então agora lá no capítulo 8, tá? Página 40, a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer, tá? Então a gente vai aprender quais são os sintomas da doença de Alzheimer, como que a gente deve agir com o paciente que tem aí essa doença de Alzheimer. Alguém sabe falar uns principais sintomas dessa doença? A Marli vai dar uma aula para nós agora. Marli, por gentileza, a professora agora vai ficar quietinha só assistindo. Acho que os primeiros sintomas são aqueles esquecimentos leves, né? Esqueceu onde guardou a chave, esqueceu onde colocou um dinheiro. Começa assim. É verdade. Então, assim, o que acontece? O Alzheimer, ele é uma doença que existe também essa morte progressiva dos neurônios, né? Então, eles não se regeneram e geralmente é nessa parte do córtex frontal do nosso cérebro. Então, a gente vai perdendo várias coisas com a morte desses neurônios, tá? Então, a gente tem essa capacidade, essa perda das capacidades cognitivas, de raciocínio, de tomada de decisões, de resolução de problemas, de atenção, de linguagem. E também a gente perde as capacidades motoras, tá? Então, à medida que vai acontecendo essa morte dos neurônios, nós vamos perdendo todas essas capacidades aí, tá? Então, assim, em 2013 ali fala na apostila na página 40, aproximadamente houve 36 milhões de casos, tá? E está projetado para cada 20 anos dobrar, né? Então, daqui 20 anos, a gente vai ter quantas pessoas aí com Alzheimer? Vai dobrar. Qual que é o dobro de 36? 72. 72. Então, em 2033, nós teremos aí 72 milhões de casos de Alzheimer aí a nível do Brasil, tá? Então, a demência é um termo geral para caracterizar várias doenças neurodegenerativas, entre as quais está o Alzheimer, tá? Porque ele também apresenta essa prevalência em pacientes que têm mais de 60 anos. Então, 40% dos casos de pessoas que têm o Alzheimer são pacientes ali acima dos 60 anos. Tá? Aí a professora vai colocar um vídeo aqui, mas é claro que não, aparecem pessoas bem mais novas, 40 anos. Isso, pode aparecer 40, 50, 55, pode haver sim. A professora vai colocar um vídeo aqui de acho que é psiquiatra falando sobre a doença de Alzheimer. Pera lá, gente. O neurologista, não é neurologista. Então, todo mundo conseguindo enxergar a tela? Uhum. Tá. Vai querer o negócio, tomar agora uma colherada? Bom, com muita frequência o que a gente percebe inicialmente é uma dificuldade com memória, mas um tipo específico de memória. Memória sobre eventos recentes da vida da pessoa. Ela não se lembra o que aconteceu na última semana, eventos recentes não ficam na memória, a pessoa acaba perguntando muitas vezes se já fez algo, se algo já aconteceu, né? A pessoa acaba esquecendo onde colocou alguns objetos e assim por diante. Outros sintomas que podem acontecer é uma dificuldade para organizar tarefas mais complexas, mas tarefas que já eram do hábito da pessoa, isto é, já era do hábito preparar uma refeição, já era do hábito administrar algum aspecto da vida e aquilo acaba se tornando mais difícil para a pessoa e a gente acaba identificando dificuldades para que essas tarefas sejam completadas de uma maneira satisfatória como eram antes. Outros eventos que são frequentes é que a pessoa acabe não sabendo onde está e nem que horas são, ou seja, a pessoa fica confusa em termos de espaço e tempo. Isso pode mais frequentemente acontecer após o entardecer, mas é um marcador de que
as funções cognitivas, de alguma maneira ou de outra, estão começando a ficar prejudicadas. Outros fenômenos que a gente observa são uma dificuldade de se orientar, uma dificuldade de se encontrar, principalmente em lugares menos familiares inicialmente, mas depois, infelizmente, também em lugares familiares, e com frequência problemas de linguagem, isto é, a maneira de se expressar, não conseguir construir frases como antes, esquecer muitas palavras e, eventualmente, também problemas na hora de escrever ou de compreender o que é passado. Muitas vezes o que também observamos é uma dificuldade para tomada de decisões, com frequência que os pacientes portadores de doença de Alzheimer tomam decisões que não são decisões vantajosas para eles, como decisões financeiras, de compras que não se parecem apropriadas, que as pessoas não tomariam essas decisões anteriormente, né? Também a gente observa uma retirada, um recolhimento da pessoa em termos de relacionamento interpessoais, isto é, as pessoas com quem o sujeito se relacionava, a pessoa se retrai, sejam atividades sociais, com amigos, igreja, colegas, inclusive familiares, e também o que a gente, por vezes, observa, sintomas depressivos, como uma dificuldade, não obtenção de prazer com atividades cotidianas, falta de energia para as atividades do dia a dia, choro fácil, tristeza persistente ao longo dos dias, das semanas. Também observamos com frequência uma redução da ingesta alimentar ou, às vezes, até um aumento, um descontrole na ingesta alimentar, ou ainda uma apatia que persiste, uma dificuldade para se engajar nas atividades que antes eram prazerosas, e também dificuldades noturnas com sono, com dificuldade para dormir, e a pessoa por vezes fica andando pela casa ou sem conseguir adormecer, no horário que sempre foi o habitual da pessoa. Ainda nós podemos observar em alguns pacientes umas mudanças de personalidade, mudanças da maneira como a pessoa se relaciona com os outros, como ela sempre foi, e às vezes o que a gente também observa são as pessoas que acabam com problema de juízo, de julgamento, de que elas estão sendo vítimas de perseguições, que estão querendo invadir a casa delas, que por vezes estão sentindo que estão sendo roubadas, né? Ou ainda alguns pacientes que acabam por desenvolver alucinações, sintomas de ouvir coisas, ouvir vozes, ver coisas que não estão lá, e isso tudo pode acontecer na doença de Alzheimer. Estão vivendo isso. Então, vejam aí todos esses sintomas que ele falou, tá? Então, assim, a doença de Alzheimer, ela tem aí 3 fases, tá? Então, ela tem aí a fase inicial, a fase intermediária e a fase grave, tá? Então, visto que esse psiquiatra falou pra gente... Todos esses sintomas que ele relatou para nós fazem parte dessas fases da doença. Então, igual a fase inicial, a pessoa apresenta alguns pequenos lapsos de memória. Então, ela tem alguns pequenos esquecimentos, alguma coisa ali, onde eu deixei minha chave, onde eu deixei meu óculos, sei lá, lapsos de memória assim, recente principalmente, tá? Ela tem algumas mudanças no comportamento, ora ela tá bem, ora ela não está, tá? Ela tem ali um prejuízo no senso de direção dela, então ele fica bem comprometido. Caminhos que ela antes fazia, por exemplo, antes eu ia daqui até a padaria, que era 2, 3 quadras da minha casa, e voltava. Então eu fico com esse senso de direção prejudicado, eu perco essa noção de tempo, essa noção de espaço, tá? A pessoa se torna um pouco mais agressiva, tá? Ela se torna mais agressiva que o normal e sem justificativa. Ela tem dificuldade em absorver informações novas e ela fica também um pouco teimosa. Então, tudo isso acontece na fase inicial da doença de Alzheimer. Já na fase intermediária, esses pequenos lapsos de memória se tornam mais frequentes,
tá? Isso se intensifica. Então ela começa a repetir infinitamente informações, as mesmas histórias, as mesmas coisas. E nesse repetimento de informações, ela fala coisas desconexas o tempo inteiro. Então, uma coisa não tem continuidade com a outra e ela faz a repetição ali, tá? Ela tem um estranhamento constante com a própria casa, com ambientes familiares. Então ela chega na casa dela, ela, nossa, essa não é minha casa, eu vou embora, eu não tô na minha casa, né? Então ela tem esse estranhamento com ambientes familiares. Ela tem essa alternância, frequentemente, de momentos de lucidez e confusão mental. Então, ora ela sabe que ela tá na casa dela, mas ora ela acha que ela não está. Tá? Então existe essa alternância de que hora ela vai saber o que está acontecendo e hora ela vai ficar confusa mentalmente. Ela começa a caminhar, igual o psiquiatra disse ali, para um estado de depressão, tá? Ela se torna muito agressiva, principalmente quando ela é contrariada, e ela começa numa dependência física. Ali também ele citou a parte de que a pessoa que tem o Alzheimer, ela pode comer mais, né? Começar a comer compulsivamente, como ela também pode parar de comer, tá? Então ela começa nessa dependência física, porque ela pode se perder, ela começa a perder, gente, todas as capacidades de habilidade motora dela. Então ela perde um pouco da capacidade de andar, de se movimentar, tá? Ela começa a esquecer palavras que antes eram palavras óbvias, começa a confundir pessoas, parentes, nomes, tá? E quando ela chega na fase grave da doença, ela fica totalmente dependente da outra pessoa, totalmente dependente desse cuidador dela. Ela quase não anda, dificilmente ela anda e com muita dificuldade. Ela já não reconhece ninguém, ela ainda tem esses picos de lucidez e de confusão ali das pessoas, mas ela praticamente não reconhece ninguém. Há o aparecimento de algumas infecções no estágio grave. A deglutição, gente, que é a capacidade que a gente tem de engolir, fica totalmente prejudicada. Então a pessoa, além dela ficar acamada, ela não consegue mais se alimentar. Geralmente as pessoas que chegam nessa fase grave da doença, elas precisam se alimentar por sonda para estar sobrevivendo, tá? Há também ali o problema da pessoa que fica muito tempo deitada, vai aparecer feridas, as escaras, tá bom? Então, essa é a fase final da doença, que é uma fase bem grave, tá? Então, assim, quando a pessoa se percebe que está começando a aparecer os sintomas, o que vai acontecer? Talvez essa doença já tenha se manifestado há anos e a pessoa não tenha se dado conta, né? Então, ela não se deu conta que faz anos que ela já pode ter o Alzheimer, tá? Então, o que acontece? Eu preciso levar essa pessoa num psiquiatra, ela precisa fazer alguns exames, existem exames específicos para estar diagnosticando a doença do Alzheimer, tá? Que são exames neurológicos, de neuroimagem, neuropsicológicos, né? Então, a gente faz o exame neuropsicológico com a psicóloga, o exame de imagens, tá? Que são específicos para diagnosticar que a pessoa tem o Alzheimer. Marli, faz quanto tempo que a sua sogra tá com Alzheimer? Foi diagnosticado? Olha, eu assim, lembrando que eu conheço careca. Ela deve ter uns 8 anos já. Desde de começar aquele esquecimento, tudo assim, eu conheci ela já estava com esses esquecimentos assim, sabe? Mas que veio agradar mesmo, né? Mas eu não vou isso. E daí, assim, quem que teve a iniciativa de estar levando ela no médico? Assim, a tia que morava com eles, já foi porque assim, as irmãs delas todas tiveram. Oi? Ela tinha, as irmãs dela, Todas tiveram. Todas, é hereditário, né? Uhum. Então, quando ela começou com aquele esquecimento, já procurou levar, mas assim, depois que eu comecei a cuidar, que foi feito aquele mais aquele tratamento mais, procurar mais afundar na coisa mesmo.
Mas eu acho que tem uns 8 anos. Ah, entendi. Então, assim, após, gente, essa confirmação do diagnóstico, né, aproximadamente a expectativa de vida, que é o tempo que a pessoa vai viver, é de entre 9 a 10 anos. Lembrando que, gente, isso pode ser mais ou pode ser menos, tá? Aí, aproximadamente de 9 a 10 anos, desde quando descobriu que tem o Alzheimer, desde que foi diagnosticado. Então, assim, o que faz, qual que é a peraí, que a palavra você não vai conseguir pronunciar. Como que a pessoa fica suscetível a ter o Alzheimer? Pode ser por fatores genéticos e pode ser também por fatores ambientais, tá? Que é durante aí a vida do paciente. Então, por exemplo, se a pessoa possui inflamação sistêmica, é um fator, tá? Que ela pode estar suscetível, a pessoa está com dúvida nessa pronúncia, a ter o Alzheimer. Se a pessoa tem obesidade, ela pode ficar propensa também a ter o Alzheimer. Uma outra coisa, o sexo feminino, gente, é fator de risco para a doença de Alzheimer. Existem muito mais casos em mulheres do que em homens, tá? Quando a pessoa tem traumatismo craniano, quando a pessoa já tem uma depressão, quando a pessoa tem insônia, quando a pessoa é muito estressada, tá? Mas principalmente o maior fator de risco aí é o envelhecimento. Então, quanto mais velha a pessoa for, mais ela vai ter essa incidência de ter o Alzheimer, tá? Tá bom, meninas? Agora eu vou por outro. Agora eu vou por Rosa, você tá viva? Rosa? Alô, Rosa? Oi! Ah, tá. Agora a professora vai colocar aqui um vídeo para vocês, que é um pouco engraçado. Peraí. Ó, vou colocar aqui um vídeo. Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio para Pra? Pressão alta. Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual é o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora tá tentando adivinhar. Lembrou? Eu acho que eu não lembrei. Vamos fazer o seguinte. Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? O remédio... Que remédio? Que remédio Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer, isso, Alzheimer. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço, remédio, Alzheimer, R$ 87,90. Vai querer? Ah, sim, vou querer. Ótimo. Tá aqui o dinheiro. Tá aqui o remédio. Tá aqui o dinheiro. Para que esse dinheiro, senhor? Para pagar o remédio. Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De Alzheimer. De caralho, de Alzheimer. O senhor tá nervoso? Um minuto. Tá, não sai daqui. Que pariu. Vai seguir. Vai. Pra que isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que você tá aqui? Ah, sim. Eu vim comprar um remédio pra... Alzheimer. Não, dor de cabeça.
E por que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Para lembrar o que eu vim fazer aqui. Quem é você? Gente, é engraçado, tá? Eu sei que é triste, mas é engraçado esse vídeo. A pessoa sempre ri quando assiste. Deixa eu só colocar aqui. Então assim, o cuidador ele vai ter aí um papel muito importante no tratamento dessa doença, né, com o paciente, porque ele vai ser totalmente dependente para realizar as suas atividades, tá? No começo da doença, o paciente ainda apresenta, né, uma certa autonomia, mas depois ele vai ficando totalmente dependente. Então, assim, em geral, as tarefas do cuidador vai ser ali. A higiene do paciente. Então, ele vai auxiliar no banho, trocar a roupa, levar o paciente ao banheiro para fazer as necessidades básicas, tá? Depois a gente tem a orientação medicamentosa, que é a orientação quanto à administração dos medicamentos. Questões também relacionadas aí à saúde, tá? Então, o que acontece? Todos os medicamentos, gente, seja ele de Alzheimer ou não, precisa ser administrado no horário correto. Então, é necessário a gente utilizar aí, talvez, despertadores, para a gente conseguir lembrar o momento certo da administração de medicamentos. Você, Marli, precisa aí estar fazendo lembrete, alguma coisa, para estar fazendo dando os remédios no horário certo para sua sogra? Eu não, já está programado na cabeça. E você, Val, com seu pai, precisa? Ou não? Não, também tenho tudo na cabeça. Então outra coisa, auxílio na alimentação. Então os pacientes começam a ficar com dificuldade de engolir, principalmente nessa fase final da doença, né? Então o que vai acontecer? Vou ter que oferecer uma comida mais pastosa, comida batida, talvez vou ter que usar um espessante para estar utilizando na alimentação da pessoa para evitar que ela engasgue. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, pessoal, é o auxílio na aparência. Então, eu preciso deixar aquele paciente, pessoal, com boa aparência, eu tenho que cuidar do visual dele, pentear o cabelo, cortar a unha, colocar roupas adequadas nele, fazer ele se sentir bem, tá? A segurança do paciente, que é o quê? Eu fazer talvez algumas adaptações no ambiente domiciliar para que ele não se machuque. Quem que lembra lá dessa aula que a gente falou das adaptações no ambiente? O que eu posso estar fazendo para evitar que ele não se machuque? Colocar corrimão, direito a peixe. Isso, tapete, fios que podem estar expostos pela casa, né? Outra coisa, a gente também sempre fala que esses pacientes, a gente não pode deixar coisas que oferecem risco para eles. Por exemplo, a gente vai ter que tirar ali todas as chaves das portas, porque ele pode se trancar e depois ele pode não conseguir abrir. Ele também pode abrir a porta e sair para a rua, né? E se perder, sem conseguir achar o paciente. Uma outra coisa que é bem interessante é a gente fazer o paciente estar andando sempre com um cartãozinho escrito o nome dele e um contato de telefone, tá? Para, caso ele se perca, a gente poder conseguir achá-lo. Tá tudo bem aí? A minha sogra estava melhorzinha, os dois saíam muito para caminhar. Aí eu olhava a carteira dele, ele estava com um cartão de careca. Até uma vez ele perdeu a carteira.
Aí o cara pegou e viu na carteira dele o telefone do careca, era muito bom. Eu sempre falava isso, porque ele era diabético, eu sempre falava, né, que eu colocava alguma coisa para ele ser diabético, se acontecer qualquer coisa, né, alguém já sabia. Mariana. Oi, pode falar. Nesse curso, a gente vai aprender a fazer barba? Fazer barba? Não, Val. Mas se você... Se isso for um fator que você acha que é importante, a gente pode providenciar uma oficina, pelo menos. Aham, eu gostaria. Tá, eu vou falar com o coordenador. Eu gostaria muito. Tá bom. Oferecer afeto e atenção ao paciente. Então, é muito válido a gente oferecer esse afeto para o paciente, mesmo que ele não reconheça a gente. Falar que a gente ama, abraça mesmo, beija mesmo o paciente, tá? Mesmo que ele não te reconheça, mesmo que ele não saiba quem você é importantíssimo a gente ter esse afeto e essa atenção para o paciente, tá? Os cuidados no lar também. Então a gente tem que aí manter um ambiente seguro, igual a gente falou, retirar secadores, aparelhos e lâminas de barbear dos banheiros, porque eles podem se cortar, porque eles perdem essa noção, igual a gente falou, do que essa parte de confusão, eles têm essa parte de lucidez e confusão mental, certo? Então ele fica confuso. E o que pode acontecer? Pode acontecer dele utilizar essa lâmina de barbear e acabar se machucando, tá? Deixar os armários sempre chaveados, porque eles podem utilizar coisas como faca, talher, tudo que pode ter em casa que pode oferecer risco, fogão, isqueiro, fósforo, né? Eles acabam pegando ali, fazendo coisas bem fora do comum, bem coisas absurdas mesmo. Colocar proteção ou barreiras em escadas, na cozinha, não deixar nenhum instrumento cortante ao alcance. Sempre que estiver com o fogão ligado, ficar atento ao paciente para ele não se aproximar e se queimar. Sempre trancar as portas da casa para evitar que ele saia, pois é comum eles saírem para caminhar na rua sozinho e se perder, tá? É perigoso ali o paciente sair, e a gente já viu vários casos da gente não conseguir achar o paciente. Eu acho que teve até uma reportagem, pessoal, que foi no Globo Repórter, que a professora assistiu, de uma senhorinha que ficou perdida no meio do mato. Ela tinha Alzheimer. A gente até falou, eles até falaram lá na reportagem que ela tinha 7 vidas. Por quê? Em uma delas ela ficou vários dias perdida no meio do mato, sem comer, com frio, na chuva, e ela sobreviveu. Depois de muito tempo eles conseguiram achar ela. E ela teve Covid também, conseguiu se recuperar. E teve um senhorzinho também que se perdeu e teve Covid e conseguiu se recuperar, né? Então, eles se perdem mesmo e é difícil a gente conseguir achar, porque eles não sabem quem eles são, eles não sabem dar um contato de alguém para estar entrando em contato, né, de alguém da família. Então, tem que cuidar muito bem dessas pessoas que têm o Alzheimer. No seu caso, Marli, você está falando alguma coisa? Marli, seu microfone está desligado. Marli? Antes da Cris, agora eu estava como quase grávida. Antes que eu estava grávida, a gente não foto à noite, a gente tirava a chave, porque ela levantava de todo mundo, ela levantava e ela roda pela casa. A gente ia tirar a chave tudo na conta, porque uma hora ela podia sair, né? A gente estava dormindo e uma chave do banheiro. E assim, a gente foi tirar as chaves, porque ela sempre tomou remédio para dormir. Quando a gente continuação do Alzheimer, ela não dormia mesmo. Ela não dormia.
Aí ela falou, tem uma todo mundo na casa. Espera um pouquinho, que a professora está procurando um vídeo aqui, bem legal. Espera. Acho que eu não vou conseguir achar. Alzheimer. Uma coisa interessante sobre o Alzheimer que eu aprendi nesses grupos que eu geralmente começa no país, vai até as 7, 8, é a síndrome do dedo do sol. É a hora que eles ficam mais voltados, que eles não conseguem comer do dia à noite, perturba eles. Aí, em casa, geralmente cuidava de horário, eu acendia as luzes da casa, fechava as cortinas, e aí ela acalmava. E você fica, aí ela voltava a andar para lá, para cá, ela lixando para cá, e ela ficava toda atordoada. Aí, depois, nesses grupos de acompanhamento, que eu aprendi o pôr do sol. É aquilo que o psiquiatra falou, né? De que quando vai escurecendo, né? Aí perturbava ela, e ela queria ir embora, ela queria ficar no Brasil. Aí ela falou da síndrome do pôr do sol. Pessoal, então vocês entenderam quais são aí os sintomas da doença de Alzheimer? Sim. Quais são, então? Lápis de memória no início, mudança de comportamento, O que mais? A dependência física, a dependência emocional, né? Teimosia, agressividade, perda da deglutição. Engraçado assim que a Luísa, quando ela estava ainda boa, ela já começou a parar de comer. Eu colocava a comida dos dois, né? Aí ele ficava comigo e ela ficava lá com a comida. Aí às vezes eu falava assim, que comida, eu sentia ela comida tudo batia, estava bêbada. Eu acabei de fazer. Aí eu depois comecei a colocar na boca dela. A comida, eu sentava, é isso, agora estamos ensinados como é que ela colocar a comida na boca dela. Depois do Chico morreu, aí a morte dele acompanhou mais, né? O Alzheimer dela. Aí pegou uma hora que ele começou a bater a comida. Aí colocava na boca. Depois do funcionar, coloquei na caneca. Colocava na boca. O negócio que funcionou foi com a madeira. Pessoal, então, alguma dúvida sobre a doença de Alzheimer? Rosa, tá viva? Tô viva. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Não. Então, se a professora perguntar lá na prova quais são os sintomas do Alzheimer, né? Ou quais são os sintomas do AVC, tá tudo certo. Tá. O Alzheimer já é agora Do AVC eu já sou, tá tudo na cabeça. Agora o do Alzheimer aí é muito esquisito. Mas nós sabemos. E o que o cuidador deve fazer quando ele tem um paciente que tem Alzheimer? Paciência. Só paciência? Cuidar para a pessoa não cair, não sair para a rua. Isso mesmo, Val. Auxílio na alimentação, na aparência, né? Que a Val até quer que a gente vê aí como que faz a barba do paciente. Estou pensando em fazer um curso de barba, cabelo, essas coisas. Eu que posso falar da minha sogra, bom, eu já fui cabeleireira, né, gente? Então eu posso. Quanto a isso, eu não vou aprender não, Val, porque eu corto cabelo, barba, faço pezinho do cabelo, tudo aqui em casa. Que legal, que legal. Então, eu quero aprender. Pessoal, então na próxima aula, meninas,
a gente vai estar falando sobre diabetes do tipo 1 e tipo 2. Qual que é a diferença entre as duas, tá? Isso aí vai me interessar muito. Qual que é o normal ali no teste de HGT? A gente vai até fazer o teste da glicemia para ver como que tá a glicemia de vocês. E também nós vamos fazer a aferição de pressão e falar sobre hipertensão, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer teste de HGT e aferir pressão, tá? Vamos falar da hipertensão, o que é considerado normal, qual que é a pressão mais baixa, qual que é a pressão mais alta, tá? Por quê? Hipertensão e diabetes, olha, todas essas doenças que a gente vem vendo são fatores de risco para o paciente ter essa doença, tá bom? Professora, não queira medir a minha. Quê? Não queira medir a minha. Não queira porque medir. A minha hoje estava 480. Meu Deus do céu. Ai, Rosa. Mas, professora, eu não estou entendendo. Eu não sei se é medicamento, se é glucose, disse também. Eu não sei o que é. Não tem coisa melhor para baixar a pressão do que fazer caminhada. Baixa a pressão, baixa a diabetes. A pressão minha não altera de jeito nenhum. Eu não tomo medicamento, eu só tomo coração só. Mas a minha diabetes depois